Certo, como nós sabemos que numa caminhada sempre a gente depara-se com algumas dificuldades, porque a vida é feita de desafios, não é? Então, para construir uma vida deve ser por base de um suor para que a gente amanhã tenha alguma coisa a dizer para os nossos familiares ou para os nossos filhos daquilo que a gente teria passado. Mas não fugindo do contexto. Um ditado diz, a vida exige sacrifício. Exatamente. E o Anselmo Rab diz, não há sucesso sem sacrifício. Exatamente. Então, ficamos muito baseados nisto e houve momentos em que eu tinha que atravessar como podemos dizer, o riacho do Nhartanda pelas 23 ou 0 horas. Nesse momento não há ninguém. Não há ninguém. Você chega na igreja, balança, começa a ver tudo limpo. Poxa, vou conseguir atravessar eu. Sem nenhuma companhia. Sem nenhuma companhia. Então, no momento em que tinha aquele capítulo, já sabemos. Então, no mês de abril, maio. Em Kissango, o próprio Riacho Nhartanda mesmo era conhecido que era uma área em que a criminalidade era tão perigosa. Uma área que acontece qualquer coisa, a qualquer momento. Exato, exato. Mas basicamente foram alguns desses desafios que eu pude encarar quanto à minha trajetória, não é? O meu percurso na faculdade para adquirir o nível que eu tenho hoje. Não é? E algumas dificuldades ali internamente, estão a falar de docentes, estão a falar em que... Isso nunca falta. numa universidade. Esses são pontos negativos para te retardar, mas como você é forte, sempre continua, mano. Exatamente. Então é isso. Ok, Samuel, qual foi o teu, vamos dizer, o teu momento mais feliz, ou o momento mais feliz na tua formação, ou o teu melhor momento, portanto? Bom, falar do momento feliz na minha trajetória à faculdade, mesmo a interação com os colegas, também era um momento feliz, porque até hoje nós sentimos saudade daquela energia, não é? Praticamente uma boa amizade parte da faculdade. Sim, exatamente, porque nós já não sentimos saudade por causa dos testes que a gente tinha lá, nós não sentimos saudade por causa dos docentes que a gente tinha, mas sim por causa do ambiente que a gente criava ali dentro. Mas um dos momentos mais felizes que mais me impactou foi mesmo no momento em que eu terminei a faculdade, em que eu estava diante de doutores a defender a minha monografia e a representar o bairro, não é? Em que se levantou mais um doutor no nosso bairro. Foi o momento mais feliz da minha vida, em que eu vi o meu passado, eu vi tantos desafios que eu tive lá atrás, em que eu sentei e disse, consegui e já terminei. Então, foi o momento mais feliz. Como diz o Fred José, já não há nada. Tudo já foi terminado. Ok. No seu processo dia a dia, qual é a trajetória que usa para suas tarefas diárias? Certo. É uma questão interessante que para algumas pessoas no nível em que eu estou podem ter se calhar um receio de falar, não é? Terminada a faculdade, as pessoas esperam ver alguma mudança. As pessoas esperam ver que a pessoa está engajada na sua área de formação. Isso todo mundo espera. Então, não acontecendo isto, nós não podemos estar de mãos abanadas. Nós não podemos acordar pela manhã e dizer pronto, eu sou um doutor, eu sou um formado e posso ficar em casa. Nada vai acontecer, ou seja, não vai ter o que comer. Mas aconteceu mesmo desde o momento que eu estava na faculdade, eu ouvi estudar só sem ter nenhuma fonte de renda, não significa nada. Então, enquanto estudava, procurei por um emprego, né? por um canto em que eu poderia... exatamente. Então, fui me encaixar, atualmente estou trabalhando com um paquistanês, ele tem sua loja de eletrodomésticos, não é? Então, não querendo me oportunar de momento, quando quiser alguma coisa, se são celulares, congeladores e tanta coisa, então estamos lá, podemos nos localizar. Mas tem sido essa minha trajetória, todas as manhãs, saio da minha casa, vou prestar a mão de obra para o tal senhor e no final do dia volto para casa e tenho um pão
na mesa. E manda um forte abraço para esse paquistanês que está a dar emprego ao nosso irmão, mano. Certamente, certamente. Manda um forte abraço para o Bai Hamid, o Boss Hamid, grande senhor, me acolheu num momento em que eu estava aflito, não tinha algo a fazer, mas acolheu-me e até então estou trabalhando com ele. Sou muito grato por este acolhimento. Bai Hamid, continua com esse coração, sempre ajuda os nossos irmãos. Eles precisam dessa ajuda. Muito obrigado por isso. Introduz mais pontos. Samuca, tu disseste que não poderias ficar de mãos abanadas, não é? Certamente. Eu tenho visto no teu status, tu lanças, faz o marketing. Certamente. Esses celulares, tem muita coisa. Tem um produto que também tens lançado, que é o produto da Longreach. Certo. Como que funciona, como que se enquadrado naquele processo da Longreach? Como fez para você estar lá? Tá certo. Eu esqueci de falar alguma coisa, não é? Além de eu ser alguém que está formado na área da saúde, não é? Certamente na administração de gestão hospitalar, eu também tenho um espírito empreendedor, não é? Carrego um espírito empreendedor, em que em algum momento eu identifico algo que eu vejo que isto aqui é fonte de renda. Então, eu não fico para trás, eu abraço e eu pego com toda a força e vou adiante. Então, eu tenho feito marketing de vários produtos, não é? Querendo mencionar, como estava a dizer o nosso apresentador, o Vasco Pro, não é? Então, tenho feito sou empreendedor, não é? Da Longreach já há bastante tempo. Dizer que a Longreach é uma empresa multinacional, não é? É multinacional, exatamente. Então, é uma empresa grande e eu fui me encaixando nesta empresa de uma forma indireta, não é? Eu adquiro os meus produtos, eu vou ainda vendendo e ainda tenho mais uma fonte de renda. Então, em resumo, tenho um espírito empreendedor e eu gosto de empreender. Isso é positivo, Certo. é positivo. Na realidade, não podemos ficar em casa, tipo, aconteceu aquilo, ou estamos a fazer isso, não posso fazer aquilo. Exato. Ok, mais pontos. Samuca, na qualidade do administrador hospitalar, você se formou nessa área se formou como administração. Exatamente. Então, como que funciona a administração hospitalar? Como que funciona isso? Certo. Falar de administração hospitalar, nada mais, nada menos que falar de um ponto estratégico, onde sentam, desenham algumas estratégias para colocar um centro de saúde a funcionar. Porque se um centro de saúde, uma direção de saúde, não tem uma gestão eficiente, claramente que vamos estar em situações em que os nossos centros de saúde não terão recursos. Quer dizer, a farmácia não terá o que dar ao paciente. Faltando uma boa gerência, tendo a falta de um bom administrador no hospital ou numa direção de saúde, estaríamos perante a um desfalque dos serviços, não é? Em que os serviços eles não serão bem alinhados, porque as coisas precisam estar alinhadas, não é? Então há que haver uma disponibilidade dos recursos. Eu falo tendo uma carreira acadêmica, não uma carreira de trabalho, não é? Porque ainda não fui trabalhar em nenhuma instituição de saúde, mas no meu processo de estágio tive contato com algumas instituições, falo das direções distritais, direções provinciais, falo ainda de alguns centros médicos, falamos de privado, não é? Em referência ao Centro Médico em Bondeiro, foi uma instituição privada que acolheu tanto o meu processo de estágio. Então foi um bom momento. Falando de estágio, já é trabalhar, não? Certamente. Já trabalhei, irmão. Sim. Entra também no seu currículo. Entra, exatamente. Você sempre entra. Claro. Então quer dizer que numa sanidade, Num posto de saúde ou numa administração. ou tipo num posto de saúde, né? Sim. Ser o administrador. Estamos Ser o perante administrador. a um ponto positivo ou negativo?
Bom, quando estamos perante a um centro de saúde, porque tem classificações, né? Tem centros de saúde, tem hospitais rurais, tem hospitais distritais, tem hospitais gerais. Então, em algum momento nós olhamos um centro como se fosse um hospital, mas não, tem sua classificação. Há que haver o preparo dos recursos que realmente classifica que isto é um hospital, isto aqui é um centro de saúde, não é? Mas um centro de saúde, estaríamos a falar da base, em que, num primeiro momento, quando alguém fica doente, não vai correr para o hospital provincial, não vai correr para um hospital geral, não. Primeiramente, vai ter contato com centros de saúde, ou postos de saúde, assim podemos dizer, e vai tendo o contato com aqueles profissionais que cuidam nos serviços primários. Serviço primário, estamos a falar de uma dor de cabeça, você não pode ir no hospital provincial ter uma dor de cabeça. Então, uma dor de cabeça, uma sinusite, uma dor de barriga. Então, vai num centro de saúde. Então, faltando, tendo uma carência de um bom administrador, falamos de um bom administrador, não simplesmente um administrador, mas um bom administrador. Eu vejo que o Samuel, conforme aqui, ele é um bom administrador. Certamente, certamente. Mano. Então, faltando um bom administrador no centro, porque na verdade quando o atual presidente ele disse numa das suas intervenções que queremos um distrito, um hospital. Então aquele projeto abriu mais o nosso interesse, porque era uma chance para nós podermos nos enquadrar na nossa área ou no nosso ramo de atuação. Porque o que acontece atualmente? Nós podemos chegar num centro de saúde em que lá não tem nenhum administrador hospitalar. Se calhar quem está lá a cuidar do hospital, a tomar decisões, é o médico, o enfermeiro, mas não é trabalho dele. Não é? E vou te contar, hoje em dia isso acontece realmente. Em qualquer setor, quando não tem aquela pessoa, eles acabam adaptando. Sim. Nós não temos, mas sim, você faz trabalho. Exatamente. E a pessoa realmente faz, esperando que aquela pessoa, a pessoa que exerce aquela área, apareça. Sim, a pessoa mais indicada neste caso, não é? Então, mas tem seus riscos em colocar alguém que não entende sobre aquela situação. É difícil levar um mecânico para ir dar aulas. É isso. É grande acidente. E como vocês poderiam se sentir sendo professores, em que um mecânico vai atuar no vosso campo, não é? De trabalho. Então, é constrangedor. Eu digo que é um grande acidente. Não pode se levar um mecânico para ir dar aula. Você não pode levar um professor para ser mecânico. É difícil. Coisa, é difícil. Então, é mais ou menos nesse sentido em que um centro de saúde precisa de um bom administrador, né? Precisa de alguém que vai tomar decisões e que essas decisões sejam certas. Não é? Uma pessoa que tenha uma direção sobre um certo assunto no que envolve um centro de saúde. E Samuga, qual é a função do administrador hospitalar? Certo. É uma questão muito interessante. Então, uma curiosidade, não é? Certo. Então, o administrador hospitalar, numa unidade sanitária, ele tem o dever, ou tem o papel de coordenar as atividades, né? De desenhar planos de ação numa unidade hospitalar, não é? Em que ele vai direcionar os colegas. Numa equipe sempre tem um líder. E num centro de saúde, o administrador hospitalar é um dos líderes que vai direcionar os outros colegas. Então, é um papel muito essencial e que não pode ser descartado. Num comboio sem a cabeça não anda. Não anda. Mas é importante frisar que o administrador hospitalar ele não é a única referência. Ok. De fato, o diretor é superior ao administrador. Certamente. Mas tem um porém. Exato. O diretor é colocado numa instituição, nós dissemos que é um cargo de chefia. Chefia e confiança, não é por carreira. Não é? A pessoa nunca estuda para ser diretor de uma instituição. Mas a pessoa, por tempo do exercício do seu trabalho, é confiado a estar ali naquele cargo e exerce. Por isso que ele já fica acima do administrador hospitalar. Se calhar o diretor da instituição seja um médico. Não é? Então é nessas condições. E Samuga, qual é o teu maior sonho
na vida, vamos dizer que na formação onde você se formou. Na área onde você se formou. Seu maior sonho profissionalmente? Pois. Certo. O meu maior sonho na minha carreira, Certo. nada mais e nada menos que um dia eu estando na qualidade do administrador hospitalar, gerir. Certo. O meu maior sonho é criar a minha própria clínica, em poder prestar os serviços de qualidade numa sociedade como esta em que temos nos deparado com. E no seu vai e vem na vida, o nosso ponto, ou o nosso país, ou a nossa província, oferece essas condições de poder chegar a esse ponto? Bom, falar da nossa província é falar de uma fonte de recursos. Certo. Porque Tete é uma das cidades, uma das províncias que tem recursos. Certo. Essa é a razão que muitos, em vários pontos do país, têm se estacionado na nossa província, na nossa cidade. Exatamente. Em que existem muitos projetos em que você vai fazendo cá em Tete que vai lhe sair em vantagem. Então, não temendo a concorrência, porque no momento as pessoas olham, exatamente, então em ver algumas, por exemplo, para o meu sonho, em ver uma clínica que está num ponto X, está numa área X, já está num nível em que já está a prestar serviços para algumas empresas que estão dentro da mina, não é? Da grande uma mina. empresa de renome. Exatamente, é referência. Então eu, numa primeira fase, se eu não ter punho, claro que eu vou desistir, porque eu vou temer a concorrência. Olha, eu posso colocar uma reflexão no meio de tantos jovens, segundo o sonho que eu tenho. Alguns podem dizer que é um jovem que vem de uma família humilde. É um jovem que se calhar não tem recursos suficientes para embarcar no sentido de edificar ou de colocar uma clínica a funcionar numa cidade. Pode não ser nessa cidade, pode ser no distrito, também é uma vantagem. Não é? Então, olhemos para aquelas nossas senhoras que vendem tomate. Nós visitamos o mercado em que nós vamos encontrar muitas pessoas alinhadas a oferecer mesmos produtos. E aí a gente vai questionando, mas será que todas as pessoas vendem produto para vender? Sim. Diferenciado. Às vezes todos estão a vender tomate, todos estão a vender couve. E todos saem vendendo. Então, é nessa visão em que nós temos que carregar-nos como um ponto de partida que é para a gente realizar os nossos sonhos. Exatamente. Pois, Samuca, estamos realmente no nosso fim do nosso programa. Então, para que vão beijos e abraços? Certo, muito obrigado. Quero ainda agradecer. A recepção foi boa. Quero mandar um beijo para minha querida esposa, um beijinho para minha querida filha. Não se esquecendo dos meus progenitores, do Senhor. E não se esquecendo, esqueci de dizer uma coisa. Eu estou alinhado também a uma área que eu vejo que é importante, não é? Que é trabalhar com pessoas de uma outra classe, né? Que é a classe religiosa. Por isso, os meus beijos vão também para o meu pai e a minha mãe, que têm feito grande trabalho, muita tarefa. Estou aqui onde estou, é por graças a eles, deram todo o esforço. Então, um rala para toda a família aí, a família conforme. É tudo. Muito obrigado. A igreja, sim, os crentes da igreja apostólica Pentecoste, os jovens que eu costumo liderar. Um forte abraço, que Deus possa os abençoar. O vosso líder está aqui conosco. Está aqui com o Vasco. Estamos na reta final do nosso programa. Muito obrigado, Samuca, pela presença. Eu te admiro bastante, irmão. Que Deus te abençoe, que venha concretizar o teu sonho, que este ser estar numa unidade sanitária ou ter, vamos dizer assim, ter o seu ponto de referência, que é a clínica. Ter a sua clínica, mano. Quer ver? Ter a sua clínica ali, você
continuar com seus deveres. Exatamente. Que Deus te abençoe, mano. E muito obrigado pela presença. E meu nome é Vasco Pro LTD, diretamente do estúdio da TED Podcast, o melhor programa da cidade, os primeiros a fazer esse programa. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, salute!